Olá, olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Como foi de férias aí? Estamos de volta, né? Férias não, recesso. Estamos de volta e hoje na aula de matemática nós vamos estudar um pouquinho aí sobre multiplicação de monômios. Então, vamos lá para o nosso caderninho. Estamos aí, ó, multiplicação de monômios. Vamos só dar uma ajeitadinha aqui. Multiplicação de monômios. O que é um monômio? Vamos relembrar aí de antes do recesso, né? O monômio são aqueles termos algébricos que nós estávamos estudando, ou seja, tem que ter um númerozinho na frente e uma letra, né? Onde entre os dois só pode ter multiplicações. Isso daí é que são monômios. E hoje nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar, como vocês viram no título, multiplicação e divisão de monômios. Então, para isso, primeiramente, a gente vai lembrar um pouquinho sobre as propriedades de potência, né? Ó, porque quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, o que a gente faz, gente? Aqui eu tenho a elevado a m vezes a elevado a n. Isso aqui é igual ao quê? É igual a elevado a m mais n. Quer dizer que se eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu tenho 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 10, isso aqui é o quê? É 2 elevado a 8 mais 10, e nada mais, nada menos é 2 elevado a 18. Isso vale para a letra também, professor? Vale. Se eu tenho a elevado a 3 vezes a elevado a 4, isso aqui é o quê? É a elevado a 3 mais 4, isso aqui é a elevado a 7, tá? Isso daqui é muito importante na hora da gente fazer a nossa operação, na hora de fazer a multiplicação de monômios. Porque aqui já dá para ter uma ideia o que a gente vai fazer, né? Nessa multiplicação. Então a nossa regrinha diz o quê? Repete as bases e somam-se os expoentes. Então tá. E na nossa multiplicação de monômios em si, o que a gente vai fazer? A gente vai separar em duas partes. Nós vamos separar na multiplicação das partes literais e na multiplicação dos coeficientes, beleza? Então nós temos aqui, na multiplicação de monômios, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar os coeficientes entre si e depois vai somar os expoentes das variáveis iguais, ou seja, das letras iguais. Bem simples, bem molezinha para vocês aí, ó. Então nós vamos ter aqui, ó, por exemplo, 6x ao quadrado y vezes 2x à quarta vezes 3y. O que a gente vai fazer? A gente multiplica os números, então vai ficar 6 vezes 2 vezes 3, né? 6 vezes 2 é 12, 12 vezes 3 é 36. Então o número que a gente tem aqui vai ser 36. Aqui eu tenho a letra x, a gente repete ela. Tá? Vamos só consertar aqui. A gente repete a letra x e o elevado do x vai ser quanto? Ó, esse x aqui está elevado a 2 e esse x está elevado a 4. Então, x elevado a 2 vezes x elevado a 4, a gente sabe que isso aqui vai ser x elevado a 2 mais 4, que é x elevado a 6, tá? Então, fica o x elevado a 6. Próxima letra que nós temos é o y, vamos colocar ele aqui. E esse y vai ser elevado a quanto? Uai, professor, y, né? Porque aqui não tem nada e aqui também não tem nada, então aqui vai ter nada também. Errado! Tem que lembrar que quando não tem nada no expoente, na verdade tem o número 1zinho aqui, ó. Então, o y vezes o y, vamos colocar aqui do lado, é como se fosse y elevado a 1, y elevado a 1. Então, isso é y1 mais 1. Então, isso aqui é y elevado a 2, tá? Então, o resultado é 36x à sexta, y elevado a 2. Professor, tem mais alguma coisa para fazer? Não, gente, é só isso, tá, pessoal? Não tem mais nenhuma conta para resolver, não tem que achar resultado de letra, nem nada, tá? Próximo exemplo que nós temos aqui, 4abc à quarta vezes 4ab ao quadrado c, tá? Então, 4 vezes 4 aqui é 16, né? Opa, 16. Vamos colocar aqui um pouquinho direto. E depois nós temos o a e o a aqui. Vamos repetir o a. Esse a elevado a 1, aqui também é elevado a 1, então vai ficar 1 mais 1, a elevado a 2. A nossa próxima letra que nós temos é o b. O b aqui vai ficar elevado a 1, aqui elevado a 2, 1 mais 2 vai ficar b elevado a 3. A próxima letra que nós temos é o c. Repete o czinho aqui, ó. 4 e aqui tem 1, então vai ficar 4 mais 1, vai ficar c elevado a 5. Então, o resultado é 16a ao quadrado, b ao cubo, c à quinta. E esse último aqui, professor,
Com fração, e agora danou nada. Com fração é a mesma coisa, então vamos multiplicar o 1/2 e o 2/3. Eu vou multiplicar aqui do ladinho para vocês, então 1/2 vezes 2/3. Como é que multiplica a fração? O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 3 é 6. Vamos simplificar aqui, ó. Dá para simplificar por 2. Então, 2 dividido para 2 é 1. E 6 dividido para 2 é 3. Então, vai ficar 1/3. Então, a resposta aqui do nosso coeficiente é 1/3. O W, repete aqui a letra. Como não tem nada para somar o W, a gente só repete ele. E aqui tem Z e Z também. Vamos repetir o Z aqui. Aqui é 1 e aqui também é 1 no expoente, então 1 mais 1 vai ficar 2, tá? Então, na multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base, soma os expoentes. Então, o que a gente vai fazer com os monômios? Nós vamos fazer a mesma coisa, multiplicar os coeficientes, ou seja, multiplicar os números, e as letras nós vamos somar os expoentes das letras iguais. Lembrando, quando não tem nada no expoente, na verdade, tem o número 1 lá, não podem esquecer disso, tá? Então agora nós vamos para outra operação bem parecida com a divisão, né? Não, com a multiplicação, na real, a sua operação inversa, que é a divisão. Então, se na multiplicação a gente soma, na divisão, intuitivamente, a gente já tem uma ideia que teria que diminuir. Vamos ver se é isso mesmo. O que a gente tem aqui, ó? Primeiro, lembrando também das nossas operações, né, das nossas propriedades de potência. Então, se eu tenho uma divisão de potência de mesma base, então aqui eu tenho A elevado a M, dividido por A elevado a M, isso aqui é A elevado a M menos N, ou seja, na divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Então, se eu tenho aqui o número primeiro, né, 3 elevado a 8, vezes, dividido, né, no caso agora, 3 elevado a 6, isso aqui é o quê? É 3 elevado a 8 menos 6, isso aqui vai ser 3 elevado a 2. Então, este é o nosso exemplo. Com letra funciona da mesma forma? Da mesma forma, se eu tenho A elevado a 10 dividido por A elevado a 3, por exemplo, isso aqui vai ser A elevado a 10 menos 3, isso aqui vai ser A elevado a 7, beleza? Então, repete a base, subtrai os expoentes na divisão. É basicamente isso que a gente vai fazer. Então, qual que é a regra da divisão de monômio? Gente, mesma coisa da multiplicação, só que ao contrário. Então, na divisão de monômios, a gente vai dividir os coeficientes, ou seja, dividir os números, deixando o resultado ou em fração ou em decimal, caso não seja um número natural. Então, se não der para dividir os dois, pode deixar em fração também, sem problema nenhum, ou o resultado em decimal, com o auxílio da calculadora que a gente está usando nas nossas aulas online. Então, dividiu os coeficientes, os números, agora a gente vai fazer o quê? Diminuir os expoentes das variáveis iguais, ou seja, a gente vai diminuir o expoente das letras iguais, tá? Lembrando aqui, essa parte é muito importante, ó. O que a gente tem que lembrar agora? Se o expoente resultante for 0, a gente não precisa escrever a variável, tá? Então, se o resultado lá da subtração der 0, então der x elevado a 0, a gente não precisa escrever. Por quê? Porque x elevado a 0 é 1. E uma vezes qualquer coisa é igual a ela mesma, então não precisa. A gente vai ver isso nos exemplinhos que eu trouxe aqui. Então vamos lá. O nosso exemplo, 12x² y dividido por 3x² y. O primeiro eu vou fazer a conta passo a passo e os demais a gente vai fazer um pouquinho mais rápido. Então, vamos dividir os coeficientes, dividir os números, o 12 e o 3. Então eu vou pegar o 12 dividido para 3, a gente sabe que dá 4. 3 vezes 4 é 12. 12 menos 12 é 0, então o resultado de 12 dividido para 3 é 4. 4 está aqui, pronto. Agora as letras. Aqui é x² e aqui é x². Então a gente sempre faz as contas, gente, com as letras iguais e não com as diferentes, tá? Então x² dividido agora, né, por x², a gente repete o x e reduz os expoentes, né? Diminui. 4 menos 2. Então aqui o resultado é x elevado a 2. Então x elevado a 2 aqui, beleza. E o próximo, y e y. Então vamos dividir aqui, ó, y dividido por y. Lembra que tem o número 1 aqui? Então vai ficar o quê? Y elevado a 1 menos 1. Então isso aqui é y elevado a 0. Só que todo número elevado a 0 a gente sabe que é 1. E aqui seria o quê? Seria 4x² vezes 1. Mas precisa desse vezes 1, professor? Não precisa. Então, por isso que eu coloquei lá na regrinha que
Quando o expoente resultante aqui for zero, não precisa colocar a letra, tá? Então coloca só 4x ao quadrado e acabou. O próximo aqui, 50 dividido para 25, né? Vamos fazer agora um pouquinho mais direto. 50 dividido para 25 dá 2, tá? Então, agora as letras. B à sexta e B ao quadrado. Então, aqui vai ficar B elevado a 6 menos 2 aqui, né? B aqui é 6 e aqui é 2. Então, 6 menos 2 vai dar B elevado a quarta. O próximo, a letra C. C elevado a 8 e C elevado a 4 vai ficar 8 menos o 4 aqui, né? Então, vai ficar 8 menos o 4 é 4. C elevado a 4 e D elevado a 4 com D elevado a 4 vai dar o quê? 4 menos 4, D elevado a 0. Precisa colocar esse D elevado a 0, gente? Não, não precisa colocar, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Não precisa colocar o resultado aqui. O próximo, o 4, e aqui não tem número, professor. Que número é? Lembrando, quando não tem um númerozinho aqui, vai ser o número 1. Então, 4 dividido para 1 é o próprio 4. M dividido por M, né? Aqui é como se fosse 1 e 1 também. Então, ficaria M elevado a 0. Não precisa colocar o N agora. Então, vai ficar N, 10 menos 2 vai dar 8. N elevado a 8, certo? Então, basicamente, é isso que a gente... vai fazer, pessoal. Então, nós vamos fazer o quê, gente? Ao dividir monômios, nós vamos dividir os números e diminuir o expoente das letras iguais. Na hora de fazer com a multiplicação, nós vamos multiplicar os números e somar os expoentes das variáveis iguais. Beleza? É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado. Lembre-se, toda segunda-feira, das 9 às 11 da manhã, nós temos as nossas aulas no Google Meet. Essa semana é imprescindível. Caso você esteja vendo esse vídeo e ainda dê tempo, entre lá na nossa aula, porque a partir do dia 16 vou iniciar as aulas remotas, então vocês vão ter o suporte aqui das aulas online pelo YouTube e teremos aulas presenciais até o momento, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham entendido. Caso não, tirem dúvidas ou também nos comentários ou lá na plataforma ou no meu WhatsApp. Gente, um beijão a todos e tchau, tchau!